Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. Vamos falar da Copa do Brasil 2024. A primeira fase já tá quase acabando. Você deixa o seu like e se inscreve aí no canal pra gente acompanhar tudo que tá rolando nos 40 confrontos. Já temos 38 classificados para a segunda fase, faltando apenas 2. Nesse meio de semana, tivemos a partir de terça-feira o Atlético vencendo o Volta Redonda por 1-0, avançando para a próxima fase. Os dois que vão se enfrentar na Série C nessa temporada tiveram esse primeiro capítulo do confronto melhor para o time de São João del Rei. Iguatu e Juventude empataram por 0-0, o Juventude avança. Lembrando que na primeira fase o visitante tem sempre a vantagem do empate. Os visitantes são sempre os melhores times ranqueados na CBF e tem essa vantagem aí do empate jogando fora de casa. O Vasco da Gama meteu 3-1 no Marcílio Dias, lá no Gigantão das Avenidas, com o Adson marcando pela primeira vez pela equipe do Vasco da Gama, e o Marcílio Dias fez até um jogo muito corajoso, mas não o suficiente para desafiar o Vasco da Gama, que avança. Nessa quarta-feira tivemos o São Bernardo vencendo o Olaria por 1-0, com gol no finalzinho do jogo, mas o domínio amplo do time de São Paulo, do ABC Paulista. O Maringá eliminou a equipe do América Mineiro, vencendo por 2-0 lá no Willie Davis. Lembrando que jogo único nessa primeira fase, na segunda fase também. O Nova Iguaçu aplicou a maior goleada da história de um visitante na Copa do Brasil, igualando o feito do Bahia contra o Interporto no ano 2000, 8-0 para o Nova Iguaçu, entrando para a história e também no top 10 goleadas da história da Copa do Brasil. O time do Rio de Janeiro tirou muita onda, time que está classificado para as semifinais do Campeonato Carioca. O Itabuna está quase caindo, né, no Baiano, e deu para ver essa diferença de rendimento nesse jogo. O Muricy eliminou o Confiança, vencendo por 2-1. O Petrolina avançou contra o Cascavel, vencendo por 3-2 lá no Paulo Coelho, é a casa da fera sertaneja. O Ferroviário avançou contra o Maranhão, vitória por 2-1. O Ferroviário que já tinha eliminado o Maranhão na Série D do ano passado e agora já começa 2024 eliminando o Maranhão de novo. Eles tinham se enfrentado nas quartas de final, né, da quarta divisão. O Internacional venceu o Asa, honrando o seu favoritismo, 2-0 lá no Coraci da Mata. O Inter vai para a próxima fase e vai pegar a sensação Nova Iguaçu, né? O Caxias venceu a Portuguesa Santista por 1-0 no Eurico Mursa, em Santos. O Caxias avança para enfrentar o Bahia. Vila Nova de Nova Lima venceu a Aparecidense 1-0 no Castor Cifuentes. O Brusque eliminou o Sampaio, ou Gás, né, de Rondônia. De Roraima, melhor dizendo. O Água Santa venceu o Jacuipense por 2-1 na Arena Barueri e avança para a segunda fase. O Sport meteu 4-0 no Trem do Amapá e também avançou. Aí são os últimos jogos da quarta-feira já. O Operário de Ponta Grossa eliminou o Operário de Campo Grande depois do empate por 0-0, um show de empates aí. O Sampaio avançou com empate também contra o Maitá, 1-1 na Arena da Floresta. E o Criciúma conseguiu avançar contra a equipe do Operário de Várzea Grande na Arena Pantanal. O jogo foi 0-0. E agora a gente fica na expectativa dos 2 jogos que restam para a gente finalizar a primeira fase e termos aí os 40 classificados para a segunda fase. No Lindolfo Monteiro, em Teresina, tem Fluminense e Fortaleza. Esse jogo seria nessa quinta-feira, mas foi adiado por um pedido da diretoria do Fortaleza em virtude das agressões, né, do atentado que a delegação e os jogadores do Fortaleza sofreram no jogo contra o Sport em Recife pela Copa do Nordeste. Então esse jogo está adiado para domingo, dia 3 de março, é o próximo domingo. E temos também ainda Ji-Paraná e Paysandu, jogo no Biancão, quinta-feira, às 9h30 da noite, pela chave 40, jogo em Rondônia. Então, para fechar a conta, faltando aí o Fortaleza contra o Fluminense do Piauí e o Paysandu para enfrentar a equipe do Ji-Paraná, faltando apenas esses 2 confrontos para o fim da primeira fase, que foi disputada por 80 clubes, 40 confrontos, teremos 40 classificados para a segunda fase e a expectativa é essa. Lembrando que na semana anterior tivemos os 20 primeiros confrontos e é bom sempre relembrar, o Porto Velho eliminou o Remo, o Botafogo de Ribeirão Preto venceu a Nova Venécia, o Real Brasília passou pelo São Raimundo, o Ipiranga empatou com o River e avançou, o Retrô venceu o Manauara por 2-1, o Souza eliminou o Cruzeiro na maior surpresa da primeira fase, o Anápolis bateu o Tombense por 1-0, a mesma vitória do Brasiliense para cima do Itabaiano, o ABC passou com empate contra o 13, 1-1, a Portuguesa eliminou o Audax da mesma maneira, 0-0, o Bahia meteu 4-0 no Motoclube e avançou também lá no Zerão, o Amazonas eliminou o Independente,
do Amapá por 1-0. O Capital tirou o Tocantinópolis, vencendo por 2-1. Mesmo placar para a vitória do América de Natal para cima do Costa Rica e do São Luís contra o Ituano. O Cuiabá eliminou o Real Noroeste, o CRB passou com um empate contra o Rio Branco, o Atlético Goianiense meteu 3-1 no Rondonópolis. E para fechar aí, o Corinthians eliminando o Cianorte, vencendo por 3-0. E o Águia de Marabá, em outra surpresa aí da Copa do Brasil na primeira fase, o Águia de Marabá eliminando o Curitiba, vencendo por 3-2. Vamos para os chaveamentos então, para a gente começar a entender essa segunda fase, o que vai rolar. A gente vai ter o Souza, que eliminou o Cruzeiro, enfrentando o Petrolina, que venceu o Cascavel nessa quarta-feira por 3-2. Então Souza e Petrolina. Já já a gente vai para a tabela da segunda fase para entender mandante e visitante. O Anápolis vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto, que já dá para adiantar que vai ser na casa do Botafogo, no estádio Santa Cruz. O Corinthians eliminou o Cianorte, vai enfrentar o São Bernardo. Lembrando que esse ano o São Bernardo e o Corinthians já se enfrentaram pelo Paulista e deu São Bernardo. E o jogo vai ser de novo no 1º de maio, no ABC Paulista. O Sampaio Corrêa vai enfrentar o Ferroviário. O Ferrão avança para enfrentar o Sampaio na segunda fase. Aqui fica a expectativa do jogo do Fortaleza contra o Fluminense do Piauí. Quem passar daí enfrenta o Retrô. Se o Fortaleza passar, ele vai jogar em casa contra o Retrô na segunda fase. Lembrando que a segunda fase é jogo único também. O Porto Velho eliminou o Remo e vai pegar o Ipiranga, que eliminou o River do Piauí. O Cuiabá meteu 4-1 no Real Noroeste e vai enfrentar a Portuguesa da Ilha do Governador no Rio de Janeiro, que eliminou o conterrâneo Audax. O ABC tirou o 13 com empate por 1-1 e vai enfrentar o Brusque, que tirou o Sampaio de Roraima. O Maringá eliminou o América Mineiro e se qualificou para enfrentar o Amazonas na próxima fase. O Operário do Paraná avançou com empate e vai enfrentar o Vila Nova de Nova Lima. O Bahia goleou o Motoclube por 4-0 e vai enfrentar o Caxias na próxima fase. Caxias que tirou a Portuguesa Santista. O Sport enfiou 4-0 no trem, está classificado, vai enfrentar o Muricy, que eliminou o Confiança. O Vasco da Gama passou pelo Marcílio Dias, 3-1, e vai enfrentar o Água Santa. E o Vasco vai jogar a segunda fase em casa, contra o time do ABCD Paulista. O São Luís tirou o Ituano e vai enfrentar o América de Natal, que passou pelo Costa Rica do Mato Grosso do Sul. O Atlético Goianiense avança também, metendo 3-1, vai pegar o Real Brasília na próxima fase, que eliminou o São Raimundo de Roraima. O CRB passou para enfrentar o Atlético na segunda fase. O CRB tirou o Rio Branco, o Atlético tirou o Volta Redonda. A Águia de Marabá avançou para enfrentar o Capital. Esses dois confrontos foram resolvidos aí na semana passada. O Criciúma também se classificou, tirou o Operário Vazegrandense e vai enfrentar o Brasiliense na próxima fase. Criciúma versus Brasiliense. O Internacional passou pelo Asa e vai enfrentar o Nova Iguaçu, que enfiou 8-0 no Itabuna. O jogo vai ser no Rio de Janeiro. O Juventude avançou contra o Iguatu, empatando em 0-0 e espera o vencedor de Ji-Paraná e Paysandu, jogo dessa quinta-feira. Agora a gente vai para a segunda fase, já analisando os confrontos. Quem está à esquerda é o mandante, quem está do outro lado é o visitante. Lembrando que acaba a vantagem do visitante do empate. Se der empate, a partir de agora é pênalti. Na segunda fase, a gente vai ter Souza e Petrolina na Paraíba, Botafogo e Anápolis, São Bernardo e Corinthians no 1º de maio, Sampaio Corrêa contra Ferroviário no Castelão, Fortaleza ou Fluminense do Piauí contra o Retrô. Quem passar de Fortaleza e Fluminense manda o jogo da segunda fase. Então Fortaleza pode ter essa vantagem caso avance. Ipiranga contra Porto Velho, lá no Colosso da Lagoa, né, em Erechim. Portuguesa contra Cuiabá, jogo no Rio de Janeiro. ABC contra Brusque, lá no Frasqueirão. Maringá contra Amazonas, no Willie Davis, em Maringá. E Vila Nova contra Operário, lá no Castor Cifuentes, em Nova Lima, Minas Gerais. O Operário é o único Operário que sobrou. Tinham 3 no início, agora só ficou o Operário de Ponta Grossa.
Caxias contra Bahia, jogo no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Bom, registrar de novo. Visitante não tem vantagem mais do empate. Se der empate, pênalti. A única vantagem que tem aí é jogar em casa, né? O Sport enfrenta o Muricy, jogo na Ilha do Retiro, ou na Arena de Pernambuco, né? Que é onde o Sport tem jogado. Vasco da Gama contra Água Santa, no Rio de Janeiro. América de Natal contra São Luís, em Natal. Real Brasília contra Atlético Goianiense, na capital federal. E pra gente fechar, CRB contra Atlético, o jogo vai ser lá no Repelé, Maceió. Águia de Marabá contra a capital de Tocantins. Brasiliense contra Criciúma. Nova Iguaçu contra Internacional, jogo no Rio de Janeiro. A esperar para ver onde o Nova Iguaçu vai mandar esse jogo, dificilmente vai ser no Laranjão. E tem Juventude contra o vencedor de Ji-Paraná ou Paysandu. Juventude vai jogar em casa, no Alfredo Jaconi, na segunda fase, contra Ji-Paraná ou Paysandu. Lembrando que só na terceira fase, né, esses 20 que avançarem da segunda fase para a terceira se juntam aos 12 clubes que entram na competição por índice técnico só a partir da terceira fase. Eles entram por índice técnico por vários fatores. Os 8 que se classificaram para a Libertadores, Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Atlético, Flamengo, Botafogo, Red Bull, Bragantino. O melhor colocado do Campeonato Brasileiro não qualificado para a Libertadores, o Atlético Paranaense. O campeão da Copa do Nordeste, o Ceará. O campeão da Série B, o Vitória. E o campeão da Copa Verde, o Goiás. Esse foi o resumo da Copa do Brasil 2024 na reta final da primeira fase da Copa do Brasil. Vem aí a segunda fase e essa competição de mata-mata simplesmente espetacular. Deixa o seu like, se inscreva aí no canal. Um grande abraço, turma, valeu!